Olá, queridos estudantes, boa tarde. Vamos lá para nossa última aula antes do sextou, com aquela animação, aquela garra. A tia Flavinha está aqui um pouco constipada, mas nada que abale os nossos momentos de emoção. Hoje nós vamos trabalhar a regência verbal, meu povo lindo do meu coração. Você que está aí ligadinho nas antenas do canal Educação. Eu e Joyce e eu, juntinhos numa só emoção aqui, ó, vamos passar altas dicas para vocês. Nesse que é um dos aspectos trabalhados na competência 1 da redação Enem, vice. A regência verbal, ela é um princípio sintático, porque sempre envolve aí termos que estão correlacionados dentro das frases, dentro dos períodos, né? E é algo que, com certeza, costuma muitas vezes provocar dúvidas, até porque a gente faz muito comparativo com o que a gente usa em termos de regência no nosso dia a dia, né? Alguns verbos cuja construção nos é costumeira, e aí quando a gente vai observar o registro formal, esses verbinhos têm uma pequena mudança e a gente não sabe de onde veio o tiro, né? É também dentro da regência, tanto nominal quanto verbal, que a gente analisa o princípio da crase, meu povo lindo, esse fenômeno maravilhoso, que é outro fenômeno, tá? Avaliado pela competência 1 da redação Enem. E é porque você precisa aprender mesmo, né? A se comunicar com eficiência, a saber direitinho o que é que você quer dizer e que palavras você vai utilizar para dizer com muito cuidado, muita segurança, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos à aula de análise linguística com a tia Flávia Leda e com a tia Rutinha. Não, não é a Rutinha, é a outra. Com a tia Joyce. Viu? Bora embora, meu povo lindo. Regência, olha, só para explicar para vocês, para lembrar, embora a gente já tenha estudado a regência nominal, vamos lembrar o que é a regência, gente. A regência envolve, como eu disse, uma relação em que um termo se subordina a outro. Você sabe que o termo rei, que é aquele que comanda, né, o monarca, rex do latim, pois é, foi esse termo rex que deu origem a rei, que deu origem à regência. Quando você estuda lá os períodos históricos, regência una, trina, lembra? Período regencial, período do rei. Então, é aquele que comanda. Dentro da análise linguística, a regência, tanto nominal quanto verbal, é baseada em termos que comandam outros. Termos que estabelecem relações com outros, sejam nomes, complementos nominais, sendo que os nomes são os termos regentes ou subordinantes, seus complementos, portanto, regidos ou subordinados, verbos, termos regentes ou subordinantes, seus respectivos complementos ou adjuntos adverbiais, termos regidos ou subordinados. A verbal tem umas coisas bem interessantes, viu? A gente vai ter aqui na nossa aula momentos de instrução de infância, hein? Cuidado, fique ligado. Portanto, nosso propósito aqui com esse objeto do conhecimento é empregar mesmo as regras tanto da regência verbal quanto nominal. A gente já estudou a nominal, vamos estudar agora a verbal, dentro dos gêneros da esfera pública na produção dos textos. Óbvio, a regência do dia a dia a gente já está, ó, guabis, ninja. A gente precisa se aperfeiçoar mesmo nessa regência mais formal, que a gente vai aplicar, por exemplo, para construir o texto dissertativo, meu povo, na prova Enem. Vocês que são alunos da segunda série, ó, fiquem ligados. Na placa, cartoon, botei cartim. Ah, Maria, de onde é que saiu esse cartim, gente? Me perdoem, pardon, se a Bia tivesse que atar, pardon, amor meu. Cartoon, gente. Vou fazer aqui a correção agora. Ao vivo e a cores, que eu sou dessa, que R, peço desculpas. Pronto. Agora sim. Só lembrando que o cartoon é um gênero textual, normalmente de linguagem multimodal. A gente tem balões, a gente tem escrita, a gente tem imagens, né? Claro que a imagem, nesse caso, é mais evidente do que o texto verbal e que traz uma crítica aí, uma linguagem mais crítica, mais irônica, tá? Relacionada a um tema atemporal. Diferente da charge, que é mais presa ao contexto em que ela é produzida. Então, há algum problema de construção? Há algum problema, por exemplo, que encaixaria esse texto verbal, evidentemente, ó, no registro informal, não padrão? A gente tem aí um rapaz que está caminhandinho,
depois está correndo, e ele chega e avista uma plaquinha, não pise na grama. Aí ele fica com essa cara borocochô aí. Será por quê? Bom, é muito comum que nós utilizemos o verbo pisar com o sentido de pisar em, tá? Mas é pisar algo, segundo o registro padrão. Então não pise a grama, não pise a flor, não pise as pessoas, metaforicamente falando, né? Então, sim, dentro da regência formal, da regência padrão, ou seja, do que diz a gramática escolar, não houve o respeito à regência do verbo pisar, já que o complemento dele, gente, não exige preposição. Então, vocês devem revisar a regência verbal, principalmente atentando para a transitividade dos verbos. Porque o verbo pisar, no sentido de se sobrepor a algo, a alguém, é transitivo direto. Significa dizer que ele vai pedir um complemento e que esse complemento não tem preposição. O que é que a gente faz para adequar essa frase ao padrão? Não pise a grama, só isso. Tire a preposição em, que esse verbo não exige. Mas, como eu disse, isso aí poderia ser, na prova Enem, explorado no sentido de indique a construção que é informal, representativa da norma, ou então, vê-se que, no texto analisado, a parte verbal, a construção é condizente com a linguagem formal devido ao aspecto da, tá bem, ó, complementação verbal que não atende ao registro padrão, ao registro formal. Então, basicamente é isso. Veja aí, ó. Que mistério, ó, o Batman. Pois é. Por que que você não estranhou a construção? Tenho quase certeza que a maioria dos alunos que estão aí nos assistindo não devem ter estranhado essa construção não pise na grama. Como assim? Como assim tem um desvio em relação ao registro formal aí? Você não estranhou porque é o que a gente usa e a gente não costuma estranhar aquilo que nos é comum no dia a dia, né? Então, se a pessoa não tiver esses conhecimentos mais aprofundados, de registro formal mesmo, aí ela não vai estranhar nada, tá bom? Vamos lá. Portanto, a regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos e adjuntos adverbiais. Eu deixei até marcado aqui que não é, às vezes a gente pensa a regência como só algo relacionado a verbos que são transitivos. Não. Só para dar uma recapitulada, gente, ó. Lembra que eu falei ainda há pouco de transitividade? Por que que é importante a gente saber isso aqui? Fazer um pequeno resumo aqui para vocês já, ligeiro em bala. Ó. Quanto a esse aspecto da relação que os verbos estabelecem com outros termos, a gente tem o conceito da transitividade ou predicação verbal. Então, é assim, um verbo, ele pode exigir a ligação com outro termo, que esse verbo ele não tem uma carga semântica completa, tá? Ou quando tem, se fosse ligar, que não é obrigatório, ele vai se atrelar a um advérbio que a gente chama aqui sintaticamente de adjunto adverbial. Tem verbos que não pedem complementos, mas que servem para ligar, por exemplo, características, qualidades, condições de um sujeito ao próprio sujeito. Então, dentro do aspecto da transitividade, a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o esquema. Eu esqueci de deixar a tela em branco, mas não tem nada não. Verbos, ó, não nocionais, que são chamados verbos de ligação. Verbos de ligação. O que é que eles vão indicar do ponto de vista do sentido? Estados, qualidades. Pronto. Verbo indicou estado, indicou qualidade, ligou o sujeito a essa qualidade, ele é um verbo de ligação, tá? Bem que a gente não vai ter diretamente a regência, não. Agora, quando eles são nocionais, ó, é porque eles vão indicar ações, fenômenos, processos, tá? Ações, fenômenos, processos. Ó.
Esses verbos aqui que eu chamei de nocionais se dividem em transitivos, ou seja, que quase que não sai, minha gente. Os que exigem complementos e os prefixo de negação, intransitivos, os que não exigem complemento de ninguém. São esses intransitivos, né, que também costumam se ligar ao adjunto adverbial, óbvio, né? O adjunto adverbial, que é um termo acessório, é invariável, tanto ele pode modificar verbos transitivos como intransitivos. Eu falei o caso dos intransitivos, porque esses não pedem complemento. Então, se você avistar algo que vai modificar o sentido desse verbo, com certeza é um termo circunstancial e que a gente vai classificar como adjunto adverbial, tá? Aí as várias circunstâncias, tempo, lugar, modo, meio, instrumento, causa, afirmação, negação. Bom, quando eles são transitivos porque pedem complementos, aí a gente vai ter, ó, os transitivos diretos, que pedem, tá? Complemento sem preposição obrigatória, e os indiretos. Isso aqui já explica muita coisa. Indireto é a forma como esse verbo se liga ao seu complemento, ou seja, por meio de uma preposição. Olha que tranquilo. Agora, qual é o detalhe que chama a atenção, que deve preocupar aí? Nem todo verbo, muitas vezes, como eu disse, é da forma como a gente costuma utilizar no dia a dia. Às vezes a gente usa uma coisa, mas o registro formal determina outra. Vou lhe dar um pequeno exemplo. A maioria das criaturas usa o verbo implicar no sentido de acarretar, ter como consequência, com a preposição em. Poder implica em responsabilidade, pois saiba que essa é uma construção informal. Implicar nesse sentido não exige preposição, nenéns. Não, Nadina, não. Poder implica responsabilidade, não em. Outro verbinho. Namorar, que a gente sempre usa com. Joana namora Pedro há mais de 5 anos. Não é com Pedro. Quer dizer, é com Pedro, na linguagem formal. E por aí vai. Então, uma boa consultada numa gramática mais completa, tá? Ou no dicionário de regência mesmo, vai nos ajudar muito. Principalmente porque a gente precisa dominar o registro padrão, como eu disse, né? O resto é o resto. Então, em alguns casos, a variação de regência, ela vai provocar uma alteração de sentido no verbo, né? Muitas vezes. Às vezes, um verbo ele tem uma mesma transitividade, mas dependendo da preposição que é usada com ele, o sentido pode se alterar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí, tá? Por isso, evidentemente, eu trouxe aqui alguns verbos que costumeiramente são utilizados no dia a dia e que precisam de mais atenção nossa. Olha só, é o mesmo verbo, gente, aspirar. Aí você observa que aqui eu coloquei o sentido, olha só, sorver, respirar e pretender, desejar. Olha só, dependendo do que você queira dizer, olha aí como é que ele vai ser, ó. Sorver, respirar direto, portanto, sem preposição. Pretender, desejar, querer, almejar, objetivar, indireto. E a preposição que ele vai exigir, ó, vou usar agora a canetinha para te mostrar, é o a. Vou lhe mostrar agora. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Olha aí o complemento verbal aqui, ó. Aspiravam o quê? Respiravam, sorviam. Tá vendo? Então, não é ao ar, é o ar. Já se você quer dar a ideia de pretender, desejar, olha a preposição a aqui, ó. O vereador recém-eleito aspirava, ou seja, almejava, queria. Só que o aspirar, ele vai exigir a preposição a, introduzindo aí o complemento dele, ou seja, o objeto indireto. Também aqui, ó, você tem objeto direto. E aqui a gente já vai ter o quê? Um objeto indireto. Olha aí, ó. Objetinho indiretinho. Tá bom? Então, cuidado, nenéns. Vamos lá.
Assistir, um outro verbo que merece a nossa atenção máxima. Claro, tem alguns sentidos aí que eu coloquei, só para deixar o quadro mais completo, né? E mostrar para você que é muito mais do que às vezes a gente usa, ou do que a gente sabe. O assistir tem uns sentidos mais recorrentes. Na linguagem do direito, na linguagem jurídica, o assistir é muito utilizado no sentido de caber, pertencer. No dia a dia, a gente usa muito assistir no sentido de ver, presenciar, testemunhar, tá? Então, veja bem. Aqui nesse primeiro sentido, que é um dos mais comuns, ó, estar presente, presenciar, ver, testemunhar. Olha o que a norma diz. Transitivo indireto com a preposição a. E tu repara que a gente utiliza esse verbo como se ele fosse direto. Ontem assisti um espetáculo teatral e não a um. Ontem assisti a um filme no cinema. Qual foi? Elvis. Então, a gente não faz o uso dessa preposição. Ou seja, o apagamento dela é uma prova de que nós estamos empregando o registro informal. Porque, assim, quando você não usa a preposição, o assistir, ele ganha um outro sentido. Ele ganha o sentido de ajudar, que é bem diferente de ver, né, gente? Alguns gramáticos dizem que o ajudar no sentido de... Aliás, o assistir, perdão, no sentido de ajudar, ele pode ser direto ou indireto. Tem verbos que ainda tem essa prerrogativa, né? Tem essa dupla regência. Mas eu prefiro jogar como direto exatamente para não criar uma ambiguidade. Se eu boto a preposição a, eu não sei. Se ajudei. Claro que aí é a ver, né? O filme iraniano. Ajudei um filme iraniano. Não bate muito, não é muito coerente, né? Então, acompanhar, prestar assistência ao que a norma diz, ó. Direto ou indireto. Eu prefiro eliminar o indireto. Porque bem que, ó. Vamos supor que eu construo aqui com a preposição a, que é indireto. O médico assiste. Qual é a minha interpretação? O médico vê o doente ou ele ajuda o doente? E agora? Está vendo? Se você constrói como transitivo direto, você coloca o médico assiste o doente, tá? Claro, dominando essa orientação da norma padrão, você vai saber que sem preposição o sentido realmente é de ajudar, prestar assistência. Então, por isso, eu prefiro construir como direto, tá bom? Para evitar uma possibilidade de falta de clareza. Um outro sentido que é morar, residir. Esse aqui eu penso que é um arcaísmo, porque eu não vejo ninguém, eu nunca vi na minha vida, não vou mentir para vocês. Aliás, retiro o que eu disse. Para não dizer que eu nunca vi, eu li, né, o livro, ó, várias obras machadianas, já li Yaya Garcia, já li Dom Casmurro, já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, já li vários contos dele, enfim, o homem é o máximo. Bom, o que eu queria dizer? No livro Dom Casmurro, tem uma parte lá, quando ele estava lá, voltando às memórias dele, já com 50 e poucos anos, né, o Bento Santiago, vulgo Dom Casmurro, que ele dizia assim, naquela época eu assistia à rua de mata cavalos. E obviamente que aquela construção me chamou a atenção, né? Porque como assim assistir à rua de mata cavalos? Aí me veio a curiosidade que me fez ir procurar um dicionário de regência. Aí eu vi que lá o Machado de Assis usou assistir no sentido de morar, então era muito comum substituir o sentido de morar, residir, ou até na gíria, né? Se esconder. E substituir todas essas palavras por assistir, evidentemente numa situação mais formal. Mas hoje eu nunca vejo ninguém dizendo, por exemplo, eu assisto em Londres, eu assisto em Campo Maior, eu assisto em Teresina, né? O pessoal diz, eu moro em Teresina, eu moro em Campo Maior, eu resido, né? Não residir é tão comum, a gente diz morar mesmo. Mas, enfim, o que o registro diz? Formal. Assistir é verbo intransitivo, ó, não pede complemento, tá aqui, VI. E é seguido de uma adjunta adverbial, evidentemente, de lugar. Olha aí, ó. Tá vendo? Em geral, você diz que mora e diz onde mora. Mas isso não é complemento do verbo. É só uma circunstância de lugar. Tá bom? No sentido de caber, competir. Olha só. Assiste aos consumidores a reclamar pelos seus direitos. Aqui. Colocando a ordem direta, a gente teria esse sujeito, gente, ó. Reclamar por seus direitos, assiste aos consumidores.
Então, vejam que o verbo assistir está claramente no sentido de caber, pertencer e não ver. Então, você não tem como confundir aqui, porque o contexto é claro. E, de novo, vem a preposição a. Caber, competir, assistir a, tá? Olha aqui ela, ó, combinada com o artigo os. É detalhe, né, bebê? Babado. Esse aí também eu só vejo o padre dizendo que a paz assista em você, irmão. Tá aí. Assistir no sentido de estar em, verbo intransitivo. E essa expressão aqui preposicionada com em, ó, adjunto adverbial de lugar. Estar, permanecer, tá bom? Então, dos sentidos mais comuns aí, eu colocaria só o primeiro e o penúltimo. Desculpa, gente. Bora mais. Chamar. Outro verbinho que merece nossa atenção, viu, gente? Chamar tem vários sentidos, como vocês estão vendo aí, ó. É o mesmo verbo que, a depender do sentido, vai ter aí a sua regência modificada. Um sentido bem comum até. Convocar, mandar vir, transitivo direto, ó. Não pede nenhuma preposição. Chamem a polícia. Chamei você por horas. Olha aí, chamei você. É isso. Transitivo indireto no sentido de invocar, gente. Essa invocação aqui lembra uma entidade, por exemplo. Um espírito, tá? Algo mais espiritual, vamos colocar assim. Então, é chamar por. Cuidado. Não é a mesma coisa de mandar vir e convocar. Por exemplo, você não vai mandar vir Deus. Ai, se desse, né? Ai, se cesse, como a gente diz no popular. Não dá. Então, é chamei por Deus em todas as minhas orações. É invocar, não convocar. Cuidado. São palavras muito parecidas que podem confundir, tá? O pai chamava desesperadamente pela filha, ó. Então, aqui, dá-se a ideia de que a filha, naquele momento, estava ausente e que não atenderia ao chamado do pai. Então, aí é o sentido de invocação, tá? Invocação. Transitivo direto ou indireto, nesse caso, você escolhe. Transobjetivo. Vou explicar para você. Esse é um termo não muito conhecido, tá? Transobjetivo, mas significa dizer que é um verbo que, além do complemento, você tá vendo aqui que pode ser direto ou indireto. Se for indireto, a preposição é a, tá? Ó. Ele vai, o complemento, seguir-se de um predicativo do objeto, tá? Ou seja, é um verbo que, para dar determinados sentidos, para ter determinados sentidos, ele precisa desse predicativo aliado ao seu complemento. Por isso é transobjetivo, ou seja, ele transcende, ultrapassa a própria necessidade de um objeto com outro termo ligado ao objeto, tá? Então é isso, ó. O sentido vai ser esse, para que ele se comporte assim: cognominar, qualificar, denominar. Aí, nesse caso, você está vendo que o sentido é diferente, tá? Mas o predicativo do objeto, ó. Veja aí. Você pode colocar aí no meio também apelidar. Tanto faz. Chamar alguém de alguma coisa. É exatamente esse de alguma coisa, a forma, a maneira como você vai denominar quem você chamou ou a quem você chamou, que é o predicativo do objeto. É um termo qualificativo, gente. Então, você já está vendo duas situações que eu falei hoje em predicativos, né? É uma das funções sintáticas do adjetivo, em que o predicativo em geral ligado a verbos de ligação vai modificar o sujeito, beleza? Às vezes a verbos intransitivos ou transitivos. E o predicativo do objeto, o nome já diz, né? Modifica o objeto e só ocorre quando o verbo tem essa particularidade. Olha só. Se eu, vamos supor bem que eu tirasse daqui responsável, terminasse a oração e chamava-o, sendo esse ozinho um objeto direto, você vai entender. Chamava alguém, chamava meu filho, chamava meu esposo, chamava minha amiga. É convocar, né? Mas para ele ter o sentido de denominar, se eu não coloco esse predicativo aqui, ó, isso aqui é um adjetivo, tá vendo? Ó? Irresponsável, é um adjetivo.
Se eu não coloco esse predicativo aí, esqueça. Eu não vou ter o sentido de chamar de que. Então, isso aí é que a gente está chamando de predicativo do objeto. Então, mostrando para você que aqui nós vamos ter o objeto direto, ou seja, o complemento em si do verbo, tá? Objeto direto. E aqui, ó, com o adjetivo irresponsável, nós vamos ter o predicativo desse objeto direto. Adjetivo, ó. Função sintática dele, predicativo do objeto. Ó. Vice? Tá vendo, nenéns? Veja como ele qualifica direitinho o pronome eu. Chamava quem? De responsável. Aí, assim, alguns usam a preposição de. Pode ficar implícita, né? Eu prefiro explicitar. Ou seja, o predicativo pode ser, sim, um termo preposicionado. Você também me pergunta, mas, tia Flávia, esse responsável aí não é um objeto indireto do verbo, não. Não. Adjetivo não é complemento verbal. Isso é um adjetivo. Tome muito cuidado, viu? Outra coisa, você vai ver que esse termo, ele não está atrelado ao verbo. Adjetivo não pode modificar verbo. Ó o detalhe. Ó o raciocínio lógico. Aqui é a mesma construção, só que trocando o objeto direto ou pelo indireto li. Dá no mesmo. Isso porque esse tipo de verbo, como chamar nesse sentido, né? De denominar, apelidar, ele aceita que você construa como direto ou indireto. Então, ó, tranquilo. De boas. Vamos mais. Chegar e ir. Dois verbinhos que marcam a nossa brasilidade linguística, vamos dizer assim, né? Quem nunca foi repreendido ao dizer, com licença, posso ir no banheiro? Aí, professor, professora, barra professora escutava, não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. Na verdade, é porque a gente foi, né, vamos dizer assim, limitado a acreditar que só uma construção seria viável nesse sentido, que era a construção modelo, a construção que servia ao princípio normativo. Mas a gente vê que, muito dificilmente, um brasileiro, um bom brasileiro, como diria Manuel Bandeira, né, Oswald de Andrade, vai dizer, cheguei no cinema. Aliás, cheguei ao cinema. A gente vai dizer nu mesmo. Cheguei no metrô, cheguei no cinema, vou no banheiro, vou no shopping. Bom, tudo bem. A gente já está cansado de saber o que a gente diz no popular. Vamos saber o que a norma diz sobre isso. Chegar e ir são dois verbos intransitivos, ou seja, não exigem complemento, tá? E, nesse caso, indicando lugar, nós vamos usar a preposição ar para introduzir seus respectivos adjuntos adverbiais. Então, vejam, cheguei ao cinema, 20 minutos atrasado. Por quem chega, chegar. Lembrando que isso aqui não é um complemento verbal. Esse verbo é intransitivo. Isso significa dizer que ele não exige complemento. Então, não tem como você olhar para isso aqui e dizer que é um objeto indireto. É não, porque a própria regência já está determinando que ele não é transitivo. A outra, ó, vou ao cinema, em vez de vou no cinema. Essa, portanto, é a construção padrão, gente. Agora, o que eu posso dizer para vocês? A gente tem que estudar para se atualizar. Hoje, né, como existe uma influência muito grande da linguística, e a gente deve muito isso também à forma como a língua, né, no aspecto geral, ela vem sendo abordada pela Prova Enem ao longo desses anos, de 2009 para cá, quando o Enem foi alterado, né, uma abordagem de fato mais contextual, que observa mais a análise do discurso. A gente também observa que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já percebe a importância do conhecimento de língua baseado nos gêneros. Então, a gente sabe, tem gêneros formais, gêneros informais, gêneros orais, gêneros escritos, gêneros orais digitais, gêneros escritos digitais, gêneros não verbais. Tem gente de todo jeito. Mas quando a linguagem é verbal, tá? Principalmente, a gente vai observar que esse uso depende muito do contexto, evidentemente. Então, alguns linguistas já colocam e validam a construção. Cheguei no cinema, cheguei no trabalho, cheguei na escola, como uma construção válida.
por ser um elemento de identidade da fala brasileira, ou seja, da língua brasileira. Eu amei isso, achei topperson. Porque até então, tudo que vocês estão vendo de norma, tecnicamente tudo, gente, vem cópia, né, da sintaxe do português lusitano, do português de Portugal. Só para vocês terem ideia. Ou seja, nosso aspecto de norma, de registro formal, não é baseado na gente, é baseado ainda no colonizador. Então, nada contra Portugal, pelo contrário, né? Porém, nós temos a nossa identidade, né? Precisa ser respeitada também. Beleza, bebês? Só esse adendo aí. Proceder também é um tipo de verbo que tem tem os seus sentidos alterados pela regência. Se você usa proceder como transitivo indireto, o sentido deve ser dar início, começar um processo. E aí você vai ter um verbo transitivo indireto com a preposição ao. Transitivo indireto, existe a preposição a. Tá bem aqui. Os apuradores precederam a contagem dos votos. Como a gente já estudou crase, né? Vamos revisar quantas vezes forem necessárias aqui. Observe que aí a gente tem que proceder no sentido de dar início. Tem que indicar a crase. Por quê? Esse verbo exige a preposição a, você está vendo bem aqui, ó. 2. Contagem é um substantivo feminino e ainda está especificado no contexto. Relação entre termo regente, o verbo proceder, transitivo indireto com preposição a, e o termo regente, que é substantivo, formado por palavra feminina especificada. Contar de quê? Dos votos, né? Então, tem uma especificação clara aí. Aliás, tem um complemento verbal aí, né? Que não deixa de ser, nesse caso, um termo esclarecedor. Portanto, crase, indicação de crase obrigatória, acento grave na cabeça. Se você constrói algo assim, por exemplo, na redação Enem, não marca a crase, você poderá ser penalizado na competência 1. Proceder, no sentido de ter origem, originar. Se a gente pensa que é intransitivo, né? Não, é cuidado. É indireto com a preposição de. A língua portuguesa vem, origina-se, procede do latim. Pois pronto, tá bem, ó. Do latim, objeto indireto. A mercadoria procede de São Paulo. Pronto, objeto indireto. Ter fundamento, verbo intransitivo, não pede complemento de jeito nenhum. Ó. Suas acusações não procedem, ou seja, não tem fundamento. Ou então procedem, tem fundamento, né? Então tá aí, nenéns, os sentidos, não é, sendo modificados a partir da regência determinada pelo português padrão. Repito, insisto, qualquer construção fora dessas orientações é considerada registro informal. Bom? Esquecer, lembrar e recordar são verbos que têm um comportamento interessante. E normalmente no dia a dia, a gente não observa essa orientação normativa. Para que eles sejam diretos, eles não podem ser empregados com pronomes, ó. Transitivos diretos quando não pronominais. Vou deixar até marcado aqui com marca-textinho, para que você, ó, observe. Não pronominais, ou seja, esses verbos não vêm acompanhados de pronome. Aqui, ó. Esqueci e não esqueci-me. Quando eles são pronominais, ó, já viram o quê? Transitivos indiretos e devem ser acompanhados da preposição de, ó. Esqueci-me do livro, ó. Ó como a preposição já aparece. O que é que você está chamando de pronome, tia Flávia? Bem, vou lhe mostrar, tá aqui, ó. Pronome oblíquo. Ou seja, pronome colou no verbo, coloca a preposição no objeto. Não apareceu o pronome no verbo, não põe preposição. Então, é simples. Esqueci o meu aniversário, eu me esqueci do meu aniversário. Pronto, gente. Eu esqueci as chaves, eu me esqueci das chaves. Ela se esqueceu do meu aniversário. Usou pronome me, ti, si, nos, vos, pronome oblíquo ligado ao verbo, pronto. Ele já vira transitivo indireto, tá? No mesmo sentido, ó. Esse aqui é pouco comum. Cai no esquecimento ou vira lembrança. Esqueceram-me das chaves em casa. Até um arcaísmo, vou marcar aí pra você. Isso aqui ninguém usa, não. Mas
custa nada dizer, né? Você não lê só livro novo, lê coisa antiga também. A Bíblia que o diga. Olha aí, ó. Verbos que ora podem ser diretos, informar, notificar, cientificar, avisar, divertir. Mais ou menos sinônimos, né? Ou então bitransitivos. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que vai pedir, gente, os dois complementos ao mesmo tempo. Simples assim. É um verbo que vai ter o objeto direto, que é aquele sem preposição, e o indireto, que é aquele com preposição. Aí, ó. Pronto. Ao mesmo tempo. Então, no sentido de informar, dar notícia, esclarecer, esses verbos são só diretos mesmo. Olha aí, ó. Os jornais informaram o público consumidor. A Constituição cientifica os brasileiros. Olha aí. Posso também construir como objeto direto e objeto indireto. Aqui, ó, observe que tem uma coisa interessante. Pedem objeto direto de coisa e indireto de pessoas ou vice-versa. Ou seja, às vezes os objetos, tá? E os substantivos que vão representá-los, ou pronomes substantivos, eles fazem referências a coisas ou pessoas. Isso, no caso desses verbos, quando eles pedirem os dois complementos, é indiferente. Por isso eu coloquei aqui duas construções para você analisar comigo. Ó. A secretária informou a nota, ó, a coisa informada, ao aluno, a pessoa informada. Então, aqui eu coloquei a coisa como objeto direto, tá? E a pessoa a ser informada como indireto. Objeto indireto. Aqui embaixo, eu já fiz o contrário. Eu coloquei quem foi informado como objeto direto, ó, quem, objeto direto, e o que foi informado como indireto, tá marcado aí, deixei em vermelho até a preposição sobre. Então, assim, isso aqui é indiferente. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem uns verbos que exigem objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. Vou lhe dar logo um spoiler, ó. Bora ao spoiler. Agradeço meus pais pela vida. Maravilhosos. Olha, é uma construção super cotidiana. Olhando assim, tá tão fofa, comunica, tranquilo, né? Está agradecido, agradecido pelo dom da vida que lhe foi dado primeiramente por Deus, depois por seus pais, né? Porém, vamos conversar agora sobre o registro padrão. O verbo agradecer, que pode ser direto, pode ser indireto, ele tem uma lógica. 3 verbos que tem essa lógica aí: agradecer, pagar e perdoar. Eles exigem que o objeto direto sempre seja de coisa agradecida, paga ou perdoada, e que o indireto, gente, seja de pessoa agradecida, paga ou perdoada. Então, vejam que aqui, ó, foi justamente o movimento contrário. Nessa construção que comunica, mas não é formal, meus pais, que são as pessoas, estão como objeto direto. Para responder ao padrão, ó, agradeço a meus pais, objeto indireto de pessoa, tá vendo? E o direto de coisa, que é a coisa agradecida, que é a vida. Então, a vida. Agradeço meus pais a vida, ó, sem preposição. Então, põe a preposição na referência à pessoa, tira a preposição na referência à coisa. Por isso que é aquela frase, ó, Deus perdoa o pecado, ó, a coisa perdoada ao pecador, a quem se dirigirá o perdão. Ó, tia Flávia, pode ser do pecador? Pode, mas o sentido muda. É o que eu estou falando. As construções, elas têm essa propriedade comunicativa variada. Se você coloca Deus perdoa o pecado do pecador, beleza. É um verbo transitivo direto, mas entenda que do pecador só vai ser um termo modificador de pecado, vai ser só um adjuntado nominal. Então, você vai ter simplesmente um verbo transitivo direto
e vamos dizer assim, uma especificação do objeto. O pecado de quem? Do pecador. Ou seja, quem peca, o agente e a ação, que é o pecado. Entendeu? Aqui não. Aqui é perdoar o quê? Que vai ser perdoado e a quem se dirige esse perdão. Tá vendo? É, meu amigo. Detalhes. Detalhes que fazem a diferença, literalmente falando, né? Olha aí, ó. Morar e residir. Verbos que não oferecem, em geral, dúvidas para ninguém, né? A gente sabe que esses verbos não são transitivos, seguem-se de adjuntos adverbiais de lugar, tranquilamente. Obedecer e desobedecer, verbinhos que merecem atenção, porque a gente costuma apagar a preposição que ele exige. Então, veja aqui qual é a orientação. São indiretos com preposição a. A gente costuma apagar, né? A gente costuma, por exemplo, escrever: o bom motorista obedece às leis sem marcar a crase. Eis o problema. Perceba que leis está aqui devidamente especificado. Tá aqui, ó. Leis do trânsito. Veja aí, do fluxo de veículos, né? Então, já que eu sei que quem obedece, obedece a, e leis é a palavra feminina especificada, óbvio que eu tenho que contrair essa preposição com o artigo que antecede esse substantivo. Então, tá aí, ó. Tá vendo? Por isso a marcação de crase. Só para você lembrar, ó. A prova dos 9. O bom motorista. Vou colocar aqui uma palavra masculina equivalente. Obedece. Vamos chamar de princípios. Aos, ó, essa é a construção formal. Aos princípios do trânsito. Os princípios legais, lógico, né? Olha aí. Você tá vendo? Quando a gente coloca a palavra masculina princípios em substituição à feminina leis, olha o que aconteceu aqui, ó. A preposição automaticamente se combinou com o artigo masculino definido, que antecederia também o substantivo masculino, por estar definido, lógico. Então, oi, Lete, boa tarde, linda. A crase deve ser usada antes de artigo? Não, linda, não. Aí é você entender o seguinte, é o artigo que pode fazer com que você tenha de indicar a crase. Letícia, é um fenômeno de contração em que a gente percebe que o termo regente, o que chama, vai exigir a preposição a, e o termo regido, o que é um complemento para esse primeiro ou um adjunto, é a palavra feminina especificada. Aí é que vem o artigo. Então, claro, são duas condições. Uma, a preposição vir do primeiro termo e o artigo ser aceito no segundo. Só para lhe mostrar. Ó. Vou à casa dos meus avós. O que eu estava dizendo que são aquelas duas condições, Letícia? Veja que o verbo ir, ó, ele vai se associar à preposição a. Quem vai, vai, a. Ó. Tá vendo aí? E outra. Olha o substantivo que vem aqui para especificar esse verbo, para trazer uma circunstância. Vou onde? Aliás, vou aonde? Né? Esse substantivo feminino aqui, ó, casa, está devidamente especificado. Ou seja, eu poderia sim colocar um artigo aqui. Então, como se trata de substantivo feminino especificado, o que é que vai acontecer? Eu já tenho a preposição que vem do verbo e por causa da especificação do substantivo casa, eu vou ter o artigo. É isso que vai fazer com que você, ó, marque, por meio do acento grave na escrita, a crase. É isso. Entendeu? Pronto. Então, não é só o artigo. Porque se eu tiver só o artigo lá do outro lado e não tiver a preposição do primeiro termo, não adianta de nada. Eu não posso marcar a crase. Esse é um princípio que você pode entender por isso aqui, ó. O povo diz assim. Escreve um comunicado e coloca agradece, aí põe lá embaixo a direção. Não, gente, entenda que aqui não tem condição. Ó. É a direção que está agradecendo, né? Vamos supor que a empresa coloca um comunicado a circular para os funcionários
E ponha lá, agradece a direção. Aqui é a ideia de que alguém está agradecendo a direção, mas não é isso. Então, como é que eu vou marcar esse acento aqui, se isso aqui é artigo só? Eu não tenho como indicar a preposição contraída com artigo aqui. Então, a escrita formal é essa. Por quê? A direção agradece. Entendeu? É isso. Então, se a gente quer realmente aprender a crase, né, de fato e de direito, tem que realmente fazer uma boa revisão de preposições, classe das preposições, classe dos artigos, principalmente definidos femininos, né? E dar uma olhada aqui na regência, verbal e nominal. Ó, esse verbo aqui é um verbo perigoso. Não no sentido, um dos sentidos mais comuns que é implicar no sentido de antipatizar com alguém, desconfiar. Fulano está implicando comigo. Perfeito, né? A patroa vem pregando com sua secretária. Perfeito. Agora, implicar no sentido de resultar, gente. E muita gente quer usar a preposição em. Não. Ele é direto, ó, acarretar, pressupor, resultar. Veja aí, o amor implica, ou seja, resulta, acarreta, tem por consequência responsabilidade mútua. Cadê a preposição em? Não tem preposição, um povo lindo. A maioria iria colocar o amor implica em responsabilidade mútua. A negligência governamental implica em crescimento das desigualdades sociais. Não, implica crescimento das desigualdades sociais. Não tem preposição, gente, pelo amor de Deus. Cuidado na hora da escrita formal, tá? Esse sentido aqui tá bacana, tá de boas. Olha aí. Então, são os dois sentidos mais comuns do implicar. Tem mais um aí que eu não coloquei, que é esse verbo como bitransitivo, né? Vai haver dois objetos. Então, ó. O implicaram. Deixa eu colocar aqui direito. Implicaram o advogado em um esquema de corrupção. Olha só, vou te mostrar. Veja que aqui a gente já tem uma sensível alteração do implicar, né? Implicar no sentido de envolver alguém, objeto direto, ó, em alguma coisa. Objeto indireto. Então, a gente tem o famoso verbo bitransitivo aqui, ó. Implicar no sentido de envolver alguém em algo. Que é um outro sentido também. Não sei dizer se é comum no dia a dia, mas enfim, né? O responder bitransitivo também você pode utilizar aí indiferente, objeto direto de coisa, indireto de pessoa, utilizar um dos objetos oracionais, como a gente vê aí, ó. Responder o que a quem. Agora, é comum a gente ficar na dúvida. Meu Deus, eu respondo a questão abaixo com acento grave. Alguns ainda dizem, algumas gramáticas ainda dizem que responder algo seria o objeto direto, né? Então, responder a questão abaixo sem acento grave, tá? Responder o exercício, por exemplo. Responda o exercício. Quando é dar resposta a alguém, responder a alguém, eu teria uma preposição. Então, o aluno respondeu ao professor. O professor respondeu ao aluno. Seria mais ou menos essa lógica aí, tá? Mas vocês vão encontrar outras coisas, ó. Então, transitivo direto em relação à coisa respondida. E aqui, ó, bitransitivo em relação ao amigo, objeto indireto, e o direto aqui sem preposição, ó, em forma de oração objetiva direta. Tá vendo? A lógica é essa daí. Ou só direto mesmo. Ele respondeu algo. Respondeu que iria. Certo? Aqui tem muito verbo. Já conversamos sobre esses dois aqui, né? Pagar, agradecer e perdoar, que exigem objeto direto de coisa, podem ser somente diretos. Quando somente indiretos, objeto indireto de pessoa. E se bitransitivos, essa é a lógica. Objeto direto de coisa, OD de coisa, sempre, ó,
mais, se eu colocar o mais, porque são os dois juntos, OI, objeto indireto de pessoa. E aí a preposição que vai marcar o objeto indireto é a preposição a. Tá aqui, ó. Paguei a conta, artigo com substantivo, objeto direto. Perdoei a quem, ó? Aos inimigos, tá bem que é a preposição a, marcando aí o objeto indireto. E juntando os dois, paguei o quê? Objeto direto, OD. A quem? Ao feirante. Olha aí, ó. Vice? A lógica é essa. Então, muito cuidado. A regência tem muitos detalhes, como vocês estão vendo aí, né? Muitos detalhes mesmo. Outro verbinho, preferir, que normalmente, ó, quando é bitransitivo, a gente diz, prefiro mais chocolate ao leite do que chocolate branco. Essa é uma construção engessada no dia a dia, num registro informal, tá? Preferir quando bitransitivo, nesse sentido de, vamos dizer assim, dar primazia a algo em detrimento de outra coisa, ele é assim, prefiro chocolate ao leite a chocolate branco. Ele repele no registro formal essas expressões mais do que. Então, ó, normalmente a gente construiria assim, prefiro mais o amor do que a guerra. Essa é uma construção, essa primeira informal. A formal é esta. Prefiro o amor à guerra, ó. Ó aqui o objeto direto. OD, e olha aqui o indireto, ó, OI. Preferimos a alegria, ó, preferir no sentido só de determinar-se por algo mesmo. Não aceitamos a dor. O verbo aceitar aí como transitivo direto também, entendeu? Pronto, preferimos calar. Pronto. Aí eu mostrei para vocês aqui, ó. Segundo o registro, deixa eu apagar esse azinho aqui. Vamos marcar texto branco. Segundo o registro, isso não funciona não. Por quê? Deixa eu ver se funciona a canetinha. A canetinha funciona. Segundo o registro padrão da língua, prefiro mais ler do que escrever. Não, pera, tá trocado. Ah, gente, desculpa. Esse que tem a expressão mais do que, ó, mais do que, é que é considerado informal. Mais do que. Vamos trocar aqui. Esse que é informal. E esse aqui que é o formal. Prefiro ler a escrever. Esse é o formal. Pronto. Corrigido aí ao vivo e a cores para vocês, bebezinhos. Viram? Então, comparativamente, ó, a gente percebe as estruturas que a gente utiliza no dia a dia e que, evidentemente, quando vai ver qual é a formal, acha esquisito, né? Acha estranho. Super normal. Das duas mãos, quando tu achar uma construção linguística esquisita. Ou é porque ela é formal, ou porque ela é informal mesmo, né? Olha aí, ó, o querer. Querer no sentido de desejar, pretender, almejar, um dos sentidos mais comuns, inclusive, transitivo direto. Ela queria o disco da Gal, queria ter, possuir, olha aí, ó. Transitivo indireto no sentido de estimar, quero a meus amigos e sempre lhes quis, tá? Sempre transitivo indireto com a preposição a ou um pronome oblíquo que corresponda a um objeto indireto. Por isso que a gente colocou o lhes. Sempre os quis, não. Aí daria um problema de regência, tá? Se você colocasse, por exemplo, sempre os quis. Transobjetivo no sentido de querer e querer como. Olha, outra situação aqui de transobjetividade. Aí você escolhe se você quer esse verbo como direto ou como indireto. Sendo indireto, ó, preposição a ou um pronome obliquátono que represente esse tipo de objeto aí. A mãe a queria advogado. Olha a palavra advogado aqui como predicativo do objeto, lembra? Mas o pai lhe queria médica. Olha o li aí como objeto indireto e o respectivo predicativo do objeto. Então tá aí, ó. Veja aqui, para o mesmo verbo, como é facultativo, aqui a gente usou o direto, o a. Esse pronome obliquátono tem que ser acompanhado, gente, de verbos transitivos diretos. Cuidado com isso, tá? É uma outra coisa que tem a ver com regência. E, se for o indireto, é o li, tá? Os demais, me, ti, si, nos, vos, invariável isso aí.
ora diretos, ora indiretos, depende da construção. Mas esses bonitinhos das tapiocas aí, viu? Como complementos verbais são fixos. O, a, os, as, direto, lhes, indireto. Tá bom, queridos? Temos alguns exercícios que eu propus para vocês, depois vocês vão fazer. Tem mais verbos aí, claro. Botei uma lista grande para você se exercitar e ficar ninja em regência. Assim, terminamos a nossa aula de hoje, desejando a todos um excelente fim de, um excelente sextou. Até a próxima, gente. Boa noite.